A Bíblia nos diz que Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador da humanidade, é o Criador dos seres humanos. E nós cremos dessa forma, fomos criados por Deus. Agora, irmãos, para que é que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano para ter uma relação feliz com o ser humano, para ter uma relação de lealdade, de amor com o ser humano. Deus criou o ser humano para que ele fosse feliz, o ser humano fosse feliz, nós, seres humanos, fôssemos felizes. Entretanto, com a entrada do pecado, aquele plano original de Deus ficou prejudicado, totalmente prejudicado. E nós vivemos num mundo, no mínimo, muito complicado. E agora, irmãos, que nós vivemos nesse mundo muito complicado, desde que entrou o pecado, qual é o objetivo de Deus? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, irmãos, que eu costumo dizer, o negócio de Deus é salvar a humanidade, é salvar os seres humanos. E para isso, muitas vezes, ele precisa mandar juízos redentivos, juízos redentores, disciplinar a humanidade, disciplinar os seres humanos. E isso ele fazia, e está relatado na Bíblia, fazia com o seu povo especial, com o povo hebreu. O Senhor mandava juízos para o povo hebreu. Quando o povo hebreu obedecia, as coisas iam muito bem, porque esses eram os termos da aliança, obedecer e ser abençoado. Mas quando eles desobedeciam, o Senhor, reiteradas vezes, mandou juízos redentores. Nós vimos isso nessa semana, estudamos nessa semana os capítulos 9 a 12 de Isaías. E no capítulo 9, no capítulo 6 e 10, no capítulo 9 e no capítulo 10, tem um conjunto de juízos, um conjunto de punições. Mas qual é o objetivo, irmãos, quando o Senhor pune, quando o Senhor disciplina? O objetivo é sempre resgatar, é sempre salvar. Nunca é destruir o ser humano, nunca é destruir a humanidade, mas é resgatar. No livro de Isaías, no capítulo 9, no meio desses juízos redentivos, aparece agora uma figura. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre ele. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No meio das punições, irmão, no meio das disciplinas, aparece essa promessa, um menino que vai ser maravilhoso conselheiro, vai ser Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses dois títulos, irmãos, especialmente Deus forte e Pai da eternidade, só podem se referir a Deus, à divindade. E eu quero ver com vocês um texto que lemos nessa semana, João 14, 27. João 14, 27, o Senhor Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse príncipe da paz, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, e ele nos dá a sua paz. Ele quer que tenhamos a sua paz. Ele é o príncipe da paz, lá da profecia de Isaías. No capítulo 11 de Isaías, irmãos, nós vemos um renovo, a raiz e um renovo de Jessé, novamente se referindo a Jesus Cristo. Lembram-se quando falamos logo nas primeiras lições, o livro de Isaías, Isaías é considerado um profeta evangelístico. O livro de Isaías é considerado o evangelho do Velho Testamento, ou o quinto evangelho da Bíblia. Esse reino de paz, então, que esse renovo de Jessé e a raiz de Jessé implantaria, tinha algumas características. Primeiro, era um reino de paz, de justiça, uma nova ordem na natureza, sem predadores, não mais predadores. Nós não conseguimos entender isso, irmãos, nós não conseguimos entender como é que funciona a ecologia sem predadores.
sem animais mais, sem a cadeia alimentar, com a cadeia alimentar totalmente nova. Mas ainda este renovo, esse reino de paz, esse renovo de Jessé e de Davi, ajuntará os restantes do povo. Vai ajuntar, lembramos, uma das punições para o povo de Israel é que eles seriam dispersos entre as nações. E agora, então, esse reino de paz vai juntar o povo. Mas ainda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Quando os judeus viam esse texto de Isaías, irmãos, eles pensavam que essa era a implantação de um reino terrestre. E quando o Senhor Jesus veio propondo um reino espiritual, eles não aceitaram o Senhor Jesus. E não aceitaram até hoje, não aceitam até hoje. Porque eles imaginavam que esse reino seria implantado aqui na primeira vinda do Messias. Entretanto, irmãos, a profecia de Isaías se referia a alguns itens à primeira vinda de Jesus, mas a maioria deles à segunda vinda de Jesus e à implantação da nova ordem de todas as coisas. A segunda vinda de Jesus, irmãos, que é a nossa bem-aventurada esperança. Veja comigo o livro de Coríntios, capítulo 15, verso 19. Aguardamos, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E eu disse nessa semana, quando estudamos, muitos têm Jesus somente para essa vida. Jesus é um bom mestre, Jesus é um filósofo, Jesus é um professor, Jesus é um instrutor, Jesus ensinou tão belas coisas. Ensinou como devemos viver, falou sobre o amor ao próximo. Mas tem em Jesus, alguém só para essa vida. É claro, irmãos, que nós temos que ter Jesus para essa vida. Nós somos cristãos e devemos ter Jesus para a nossa vida. Mas se nós pensarmos em Jesus como nosso orientador, como nosso guia, como nosso líder espiritual somente para essa vida, o apóstolo Paulo diz assim: vocês são os mais infelizes de todos. Por quê, irmãos? Porque o plano de Deus não é que nós sejamos felizes somente aqui por poucos anos, 70, 80, 90 no máximo. O plano de Deus, irmãos, é que nós sejamos felizes para sempre. E para nós sermos felizes para sempre, o Senhor Jesus tem que voltar para nos buscar e para buscar os seus filhos, aqueles que já descansaram, que descansam, para levar para a nova terra. Veja o livro de Tito, capítulo 2, verso 13. E eu vou dizer, se tem um verso que você pode guardar dessa lição que estudamos nesta semana, de todos os textos que lemos nessa semana, esse é um dos principais, irmãos. Veja lá, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando a bem-aventurada esperança. O Senhor Deus, irmãos, nos deu uma esperança. Não só uma esperança, uma certeza. Quando Jesus Cristo ressuscitou, Ele nos dá a certeza de que Ele vai nos buscar. Lá quando Jesus ascendeu ao céu, o anjo falou assim, esse Jesus que subiu, da mesma forma vai voltar. E vai voltar para nos buscar. Por isso, irmãos, que nós somos adventistas. Esperamos o advento. Esperamos aquele que há de vir. Esperamos o segundo advento do Senhor Jesus Cristo. Para recebermos a vida eterna. O Senhor Jesus já nos salvou. O Senhor Jesus tem nos santificado, mas o Senhor Jesus quer nos glorificar e nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós. Como é bom terminar a lição com uma esperança tão grande, a bem-aventurada esperança. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para mim, vai voltar para você, vai voltar para os seus filhos, para os seus pais. Vai voltar para todos aqueles que o esperam para a vida eterna. Que Deus abençoe a todos nós. Quero desejar um sábado feliz para cada um de vocês.
Deus abençoe a todos. Feliz sábado, meu irmão adventista, que espera o advento.